Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a assistente social Karen Gouveia da Costa. Karen, muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do programa. Obrigada, TV, da nossa Câmara de Vereadores, né, TVL, e é um prazer estar contigo, Minosso, nesse momento. Bom, a senhora, desde que te conheço faz um bom tempo, tem essa ligação com o serviço social, com a ajuda ao próximo, né? É uma coisa que a senhora herdou da família, desde pequena, como é que é? Talvez já vem da formação. Minha avó, quando a gente era criança, todos os domingos, todos os netos eram recolhidos, ela mandava o carro buscar os netos, e nós tínhamos então aula de religião com a minha avó. E já numa visão muito avançada para a época, que a religião é a ciência cristã, que é o ramo da igreja luterana, e que já sabia bem como a mente influencia na tua vida. Então, toda a formação era de que tu terias que sempre ter um vínculo com os preceitos, né, cristãos e também da formação, da visão divina, assim que o que tu pensasses e que tu falasses, aquilo ia programando a tua vida. Então, se tu limpasses tua mente e tivesse valores, né, ligados à visão cristã, tu terias uma vida de saúde. Tanto que quando a gente ficava doente, não era o médico que vinha, era a minha avó que vinha, e aí se fazia mais essa coisa de pacificar o espírito, de valorizar a tua visão de vida para que tua saúde se refizesse. Uma questão que marcou muito, provavelmente, a todos os netos dela, né? A maioria de nós tem pela avó um carinho todo especial, né? É verdade. Os avós sempre têm um papel importante na vida dos netos. E a comida da avó sempre é a melhor, né? Não a desprezando vida da avó mãe, e né? da mãe, né? E a senhora deve ter tido muito afeto, muito carinho, né? Os meus pais também têm uma característica bem ligada à formação da cidade de Blumenau. Na época, por exemplo, meus pais moravam em casa, e tinham um jardim, tinham horta, galinheiro. Quem costurava as nossas roupas era minha mãe, e assim, meu pai já era empresário, mas o dinheiro a mais que se conseguia, tudo era reinvestido na empresa. E o meu pai teve um papel muito importante no crescimento da empresa. A Artex, na época, quando o país começou a exportar, meu pai foi para os Estados Unidos, negociou cotas de exportação e tornou a empresa uma empresa forte, justamente pela exportação. E a Artex, na época, chegou a ser a maior empresa de felpudos da América do Sul. Então, foi realmente um empreendedor, né, no verdadeiro sentido da palavra, e trouxe para nós também essa seriedade no sentido de tudo que se fizer, né, se fazer com vontade, com empenho, com dedicação. E a senhora chegou a fazer parte da empresa também? Sim, sim. Eu acabei, quando eu fiz o segundo grau, eu tendia mais para as áreas exatas, né? Eu gostava de física, química, mas na época se apresentou aqui em Blumenau um grupo chamado Sinalt, que era um grupo que vinha depois da Segunda Guerra. A Alemanha ficou numa depressão muito grande também com relação aos valores, porque o povo em geral não sabia o que tinha acontecido tudo na Segunda Guerra. Aí então, na época, um alemão, um filósofo, ele disse, não, a Alemanha precisa se reconstruir em termos de valores, de honestidade, de vontade, de alegria, de compartilhar. Era uma série de valores, e na época os Estados Unidos também tinham vínculo com a Alemanha, estudo pós-Segunda Guerra, e criaram músicas a partir daqueles valores desenvolvidos, e vieram se apresentar em alemão um grupo chamado então Sinalt, e que através de músicas transmitiam esses valores de solidariedade, de participação, de honestidade, de altruísmo. E quando então esse grupo alemão se apresentou aqui em Blumenau, eu viajei com eles para os Estados Unidos, na época que houve um encontro mundial,
e nós visitávamos na época bairros negros lá, e era uma época, isso foi em 66, que havia muito problema de racismo nos Estados Unidos. E esse grupo, então, visitava os prédios onde morava aquela população negra, e nós íamos sempre grupos mistos, pessoas de diversos países, mas sempre com algum africano junto, assim que eles nos recebiam. E à noite, então, a gente convidava as famílias para apresentação no bairro daquelas pessoas, e no fim as pessoas cantavam junto conosco, eram apresentações assim, bem participativas. E depois nós fazíamos apresentações, então, em Washington também, no Musical Hall, né? Que era uma área, um teatro grande. E o que a gente viveu lá na época, para nós, foi muito importante, porque a gente chegava nos Estados Unidos, a maior ponte, o maior edifício, mas os problemas sociais básicos não resolvidos. E com a população negra, nós criamos um vínculo muito forte, mas também nos teatros grandes, as pessoas vinham conversar, nós arranhando inglês, né? Tudo adolescentes, mas aquilo foi muito forte, que o ser humano conseguiu uma evolução científica muito grande, mas a evolução humana ainda, né? E aí eu decidi sair da área das exatas e fazer serviço social. Isso talvez foi um momento assim decisivo de mudança de planos. A senhora estudou e se formou onde? Eu estudei no Paraná, que os meus avós maternos são do Paraná. E eu fiz serviço social lá. E agora, respondendo a tua pergunta, na época, a empresa tinha uma filial no Paraná. E essa filial trabalhava com fiação. Então, eu estudava e era estagiária na empresa e trabalhava na comunidade. Na época, a gente organizou a comunidade, que era a empresa se localizava em São José dos Pinhais, que é uma cidade pequena, e em frente da empresa, um cidadão loteou, então, para os operários, né, mas independente da empresa, fez um loteamento, só que o loteamento era todo em área úmida. E aí a gente organizou os moradores, que a maioria eram operários nossos, e fizemos em mutirão, então, abrimos valetas para drenar o espaço, construímos fossas sépticas e sumidouros junto com o Estado, na época que tinha uma parceria. Eu sei que a gente transformou aquela comunidade numa comunidade, então, saudável, né, saneada, e foi um trabalho muito interessante, porque se viu que quanta coisa tu podes fazer com mutirão e com boa vontade. No caso, a empresa deu material, o Estado, na época lá do Paraná, entrou também com materiais para as fossas sépticas e sumidouros, e então foram abertas ruas, foi drenado o espaço, foi um trabalho muito interessante. Meu primeiro trabalho vinculado à empresa e à comunidade. Agora, os teus estudos, a base, foi no Garcia mesmo? Aí eu fiz o serviço social no Paraná. Não, no ensino, escola, o início? Sim, o meu início, eu estudei primeiro no Machado de Assis, que era a escola vizinha à minha casa. A senhora morava aqui na Itupava Seca. Morava na Itupava Seca. A família? Isso. Depois eu fiz o segundo grau no Pedro II, Colégio Pedro II, colégio estadual, né? E depois fui para o Paraná, porque então tinha nessa universidade lá, né? Faculdade de Serviço Social. E depois fui fazer a pós-graduação em São Paulo, porque aí conheci o Paulo, né? Em São Paulo, num curso de extensão da universidade, onde o Paulo dirigia aquele curso. Então, nos conhecemos em São Paulo e, como ele também era da área das humanas, né? O Paulo é formado em Direito, e aí já houve uma sintonia, e aí acabou que nos conhecemos, em meio ano casamos e moramos no começo em São Paulo. Então eu continuei trabalhando na empresa, que a Artex na época também tinha uma filial em São Paulo. Continuei trabalhando lá e fiz pós-graduação, então lá na área de planejamento social. Há quanto tempo vocês são casados?
Olha, nós casamos em 73, então há mais de 40 anos. Então, já, além dos filhos, já tem netos, né? Já. Quantos? Na verdade, eu tenho 3 filhos, né? 2 filhas médicas e um filho formado em Direito, mas que hoje é delegado de Polícia Civil. E 2 netos, quer dizer, um neto e outro neto vai nascer começo de junho, então está bem encaminhado. Que legal. Agora, em relação, é claro, ao tempo de menina, de escola, é natural que se tenha saudade daquela época, né? É uma época, toda época é boa, né, Minosso? Eu acho que toda época, dependendo como se vive, é boa. Agora, é bom ter as boas lembranças, que realmente te dão energia para algum momento mais difícil, que sempre ocorre na vida, desafios, né? Quem é que não tem desafios? Então, é bom ter boas lembranças. Lá em casa, a gente, por exemplo, morava do lado da escola. Então, tinha um terreno baldio entre a escola e a minha casa, na época, né, nossa casa, e a gente atravessava esse terreno e estava na escola. Então, e ainda naquela época, havia as provas finais que todas as crianças faziam, e todo mundo fazia a prova final, que era sobre a matéria toda do ano. E aí tinha prova o dia todo, tinha português, matemática, história, geografia, e as crianças ficavam o dia todo, então, em prova. E os professores já pediam com antecedência que quem morasse perto e se pudesse receber amiguinhos para almoçar na sua casa, para que a criança não tivesse que se deslocar. Então, minha mãe já preparava uma galinhada e fazia uma mesa enorme, então vinha aquela criançada toda a almoçar lá em casa. Aquilo era uma festa e, ao mesmo tempo, a adrenalina da prova geral, né? De estudar a matéria toda. Então, eram dias que deixaram assim, uma emoção das provas finais e do grande almoço comunitário. Eu falo em saudades, principalmente da fase lá de criança, porque tem aquelas boas lembranças, como falamos no início do programa, dos avós, aí nos remete ao pai, à mãe, aos irmãos. As amizades, geralmente, as de infância, né? Elas são bem marcantes. Sim. E naquela época tu ias a pé sozinho para visitar os teus amiguinhos, né? Não tinha essa coisa de levar de carro, né? Essa preocupação que hoje os pais têm com as crianças. A gente tinha muito mais liberdade de ir e vir. E essa liberdade hoje já... Aqui em Blumenau e ainda em alguns bairros, felizmente, a gente tem. E tinha carro, não tanto como hoje. Sim, eram e não ficava preso no trânsito. E não ficava preso no trânsito. E as mães, em geral, não tinham carro. Os pais que tinham carro, né, o carro era para o trabalho. E as crianças, depois no ginásio, estudei no Sagrada Família, um colégio muito bom também. E ia de ônibus, todo mundo ia de ônibus, né? Não tinha essa coisa de levar de carro. E eram espaços também de convivências, ônibus apinhados de criança, né? Tudo se tornava momentos de festa, porque era quando se falava sobre as atividades de aula, o fim de semana, o que queria fazer, quem ia encontrar quem. Então, era um espaço de o ônibus acabava sendo também um espaço de convivência. Karen, vamos fazer um intervalo e depois a gente retoma essa conversa, pode ser? Pode ser. Karen Gouveia da Costa é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue
141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a Karen Zadrozny Gouveia da Costa. Família Zadrozny, tradicional. Foi o seu tio que chegou a ser prefeito? Foi o Carlos Curto, que é irmão do meu pai, foi prefeito de Blumenau. E foi numa época que a cidade floresceu bastante, que iniciou a nossa universidade, a FURG, né? A abertura da Beira Rio, que até foi uma obra muito discutida na época. Diziam que a Beira Rio ia barranco abaixo, que não ia segurar, né? Mas ele tinha um engenheiro bom que fez a avaliação técnica e hoje a nossa Beira Rio é essencial, né? Para o trânsito. Então era também um empreendedor, uma pessoa de visão e eu acho que foi um prefeito que deixou suas marcas. A senhora chegou a conviver na época em que ele foi prefeito? Ou era muito menina ainda? Foi nos anos, o quê, 60? Isso, foi nos anos 60. Na época até coincidiu com a época que eu participei do Sim Alto, que fui para os Estados Unidos, foi bem aquela época então que ele a senhora já era uma moça? Já. E como é que era antes aquele espaço que nós chamamos hoje da Avenida Beira Rio? Assim, porque meus avós tinham a casa deles justamente na Beira Rio e o jardim, a horta da minha avó ia até o rio, porque como tinha as enchentes, então aquele terreno próximo ao rio, ele tinha adubação em função das enchentes, que as áreas que recebem enchente, em geral, o solo fica mais adubado. Sim. Então, ela tinha uma horta excelente lá na Beira Rio. Assim que muitas famílias abriram mão de uma parte das suas terras para que acontecesse a Beira Rio, mas que já se sabia que era uma necessidade para a cidade. E foi feito uma obra de aterro muito grande também, Foi. Levou muito tempo? Foi uma obra discutida, até por esse fato, né, de ser a Beira Rio, qual a segurança da obra, tal, se não ia haver problemas de desbarrancamento. Então, foi uma obra na época bem discutida, mas aprovada. O tio foi prefeito, o pai foi um dos grandes responsáveis pela empresa Artex. Isso, porque aí na época, inclusive, o meu outro tio, que é o Júlio, ele estava mais ligado ao governo estadual, então meu pai assumiu a presidência da Artex nessa época, né? E aí ficou muitos anos como presidente da Artex. A empresa marcou época para muitos blumenauenses, gente que vinham de fora das cidades próximas para trabalhar lá, né? E na época, claro que foi uma outra época, a gente não pode comparar a época de então com a época de agora, que a abertura de mercado, que também era uma coisa que ia acontecer de qualquer maneira, porque o mundo se tornou muito pequeno e todos interagem hoje. Mas isso trouxe marcas e mudanças muito grandes dentro da área industrial. Por exemplo, na época, a empresa tinha creche, tinha refeitório, tinha área de saúde, tinha uma série de atividades ligadas à assistência das famílias. Por exemplo, tinha um clube de mães para as mães, esposas de operários que tinham crianças com alguma deficiência. Aí as mães podiam atuar naqueles clubes de mães e gerar renda para elas. E a empresa doava muito material para esses clubes de mães. E faziam esses bazares, muita gente hoje ainda lembra dos bazares do Clube de Mães da Artex. E isso gerava uma renda para aquelas mães que não podiam trabalhar, que tinham crianças com deficiência. Tinha moradias para os funcionários também, não? Tinha um programa de habitação, onde o empregado, ele durante um certo tempo depositava num banco um valor X. Eu não sei agora precisar quantos meses. Depois a empresa entrava com aquele valor para duplicar o valor então que o operário já tinha investido naquela conta, e aquele dinheiro era para a construção da casa dele. E depois então ele pagava aquele valor que a empresa tinha investido parceladamente. O Parque Fabril teve uma época que somou ao todo
perto de 2.000 funcionários, né? Ou estou enganado? Até mais, porque na época também se investiu no Nordeste. Então havia as filiais, né, no Paraná, em São Paulo e no Nordeste, e havia ainda plantio de algodão no Mato Grosso. Eu não sei te precisar agora, mas só aqui em Blumenau havia 2.000. Devia chegar provavelmente a umas 5.000 pessoas, se envolver todas as filiais, né, e também o plantio de algodão. A empresa que fomentava e muito a economia da cidade, um pouco antes e até em determinado momento, outra empresa forte do bairro Garcia, Sim. que era a empresa industrial Garcia, ambas incorporadas hoje à Coteminas. Mas foi uma época que marcou, como dizíamos há pouco aqui, a vida de muitos, ou de muitas famílias, né? Eu encontro ainda muitas pessoas que diziam, né, a família Artex, que o pai trabalhava, a filha, os filhos já se preparavam para trabalhar também na Artex, e a empresa dava preferência às famílias porque já tinha aquela cultura empresarial, familiar. O operário que trabalhava, eu acho que 15 anos, eu não sei precisar agora quantos anos, ganhava um relógio de ouro, era uma grande festa para aqueles que tinham, então, chegado tantos anos de trabalho na empresa. E havia as festividades de final de ano. Eu lembro bem que, na época, o Teatro Carlos Gomes, ele tinha, como tem hoje ainda, toda essa parte de formação cultural. E havia, então, apresentações no refeitório da empresa para os operários de balé, de música, com o Teatro Carlos Gomes, que ia se apresentar então para os operários, né? E eram momentos importantes. Havia também presentes para todas as crianças, filhos dos operários. Então aquelas festas de final de ano eram momentos de convivência muito importantes, tanto na parte cultural como na parte de atenção também para os filhos do operário. Karen, como chamava o seu pai? Norberto Ingo. Zadrozny é de origem polonesa? Isso. Meu avô veio como imigrante. Na época, os russos dominavam a Polônia. E havia um sistema muito dominador da Rússia na Polônia. Então, muitos imigraram para sair daquele sistema de opressão que acontecia na Polônia e também em outros países. Mas foi o motivo da imigração dele, foi para... Quem que veio para o Brasil? Seu pai, seu avô? Não, meu avô, Teófilo. Teófilo que veio... E veio direto para Blumenau ou não? Veio direto para Blumenau. Veio com o tio dele. Ele veio junto com o tio. E ele foi junto com outros 2 senhores também, fundador da empresa Artex. Começaram uma empresa pequena, né? E foi crescendo e se tornou uma... E a sua mãe é de que origem? Minha mãe é de descendência alemã. Na verdade, meu pai tem descendência mista, porque minha avó é uma Richtbitter, que é alemã, então, no caso, ele tinha descendência polonesa e alemã. E minha mãe tem descendência alemã e norueguesa, que meu avô... De que família ela? Meu avô era um Nilsen e minha avó era Fervibe. Então, minha avó da Alemanha e meu avô descendente de noruegueses. E a senhora é resultado de tudo isso? Então, é uma grande mistura, né? Que bacana. Família, a senhora falou de muita união, de frequentar a igreja. Como é que era o dia a dia da família, além de ir à igreja? Né? A senhora falou do tempo de escola, mas o tempo de menina moça, o que as meninas da época faziam aqui em Blumenau? Lá na faixa dos 15, 16 anos. Sim. Lá é também uma coisa bem marcante, bem característica da época e também daqui de Blumenau. As festinhas eram em casa, né? Na casa da família, então os encontros de dança sempre eram na casa de alguma amiga em que se combinava antes, os pais concordando, presentes, né? E então, mais com muita alegria, muita diversão, mas com uma característica muito diferente da de hoje, que já os jovens já gostam de ter as suas festas separadas, né? Mas muitas vezes até, tipo, um pai tocava bem piano, tocava também, e a gente dançava com o pai no caso, era um médico, Niemeyer, ele tocava muito bem piano,
tocava piano e a gente dançava. Então a festa era muito assim, familiar, mas divertida igual, né? O almoço de domingo, por exemplo, qual era o prato principal da família? Porque eu imagino que tinha o toque da mãe, da avó, né? Sim, sim, mas é interessante isso que tu falares de comida, porque a uma certa altura minha mãe se tornou vegetariana. Então, mas mesmo assim sempre se continuou fazendo carne também, porque o resto da família no começo não aderiu, depois alguns aderiram, né, ao vegetarianismo. Mas quando mais jovem, que a mãe ainda não era vegetariana, então às vezes tinha um churrasco, às vezes a galinha de panela, né? E então bem variado, mas peixe também. Então não tinha um prato típico de... Porque tem gente que diz assim, que todo domingo tem que ter salada e batata, né? Maionese, churrasco. Maionese, churrasco. Não, mas eu digo que... Era bem variado. É que cada descendência, o alemão tem lá a sua comida típica, o italiano, o polonês também tem, né? Mas nós não tínhamos assim, uma característica tão definida. Era por exemplo, feijão. Não tinha feijão todos os dias, mas tinha de vez em quando feijão também. Salada de batata, não tinha que ter todo domingo salada de batata, mas de vez em quando tinha. Mas assim, churrasco em geral eram em datas comemorativas. Também não tínhamos o hábito de todo domingo ter o churrasco, né? Agora, a comida, ela praticamente se mantém, né? O que mudou é que hoje em dia se vai mais para um restaurante do que preparar comida em casa. Né? Lá em casa eu ainda faço almoço aos domingos, que minha mãe tem 92 anos. E domingo é o dia dela almoçar comigo. Isso... E aí também sempre tem alguma comida vegetariana, né? Mas uma coisa que eu ia dizer que muda, e isso de uma forma constante, é a moda, né? Sim. Eu imagino a senhora lá com 18, 20 anos. Né? Para as meninas de hoje de 18, 20. Mudou completamente. Até a forma de arrumar o cabelo. Sim, era aqueles cabelos armados, né? Que era bem característico da época. E na época também... Saias rodadas, né? Vestido, nada de calça, né? Sim. As festas, então, tinha que ser vestido, né? Mulher não ia de calça para uma festa. Então, são características bem marcantes. Até o tipo de pintura também que se usava, tal, né? Maquiagem diferente. Ia muito para o salão ou também essas coisas eram feitas em casa? Não, era mais feito em casa. Só se fosse um casamento, alguma coisa assim, então ia-se para o salão. Mas era só grandes acontecimentos justificavam uma ida ao salão. Bem, e a senhora, claro, cresceu, estudou, se formou, trabalhou na empresa, em outros lugares também, esposa, mãe, né? E há muito tempo se dedica no trabalho aqui na Profamília. Né? Falando assim historicamente, teve uma época que eu tive um privilégio de poder me dedicar aos filhos também. E eu tenho gratidão também ao meu marido, que conseguiu dar conta financeiramente, que é muito importante isso, né? Quando a gente tem esse privilégio de, na idade que as crianças são pequenas, de ter o tempo de estar com eles. E é um tempo muito bom. E até hoje eu tenho um vínculo muito grande com meus filhos, assim, que hoje eles são meus amigos, né? A relação, claro, não é mais assim de pai para filho, se bem que nossa relação sempre foi de amizade. Então essa coisa de fazer as brincadeiras junto, de sentar junto na hora de fazer deveres, de fazer atividades lúdicas, enfim, toda noite tinha um ritual de contar história, né? Escovar o dente de cada um, contar história na cama, um no colo, dois do lado, porque eram 3, era uma escadinha, né? E depois a oração da noite, então, e essa coisa da oração antes do almoço, são coisas que criam esses vínculos familiares que são essenciais. Eu acho que talvez a nossa época, até pela necessidade muitas vezes da mulher ter que trabalhar fora e chegar muitas vezes em casa já cansada, porque um dia inteiro de trabalho e em casa tem a louça para lavar, comida para fazer, roupa para passar, é muita demanda que a mulher tem, que hoje realmente os homens já dividem um pouco essa demanda, mas mesmo assim eu deixaria essa mensagem para a mulher, que é um tempo tão precioso quando as crianças são pequenas,
e que quem tem essa necessidade de trabalhar fora, que possa assim, respirar fundo e sentar com as crianças, né? Sentar no chão, olhar no olho da criança, pegar no colo, contar historinha. É um tempo que deixa para a criança e para a mãe uma resiliência. Resiliência é uma herança, é uma energia boa que tu traz para o resto da vida. São lembranças muito boas, né? Karen, eu quero te agradecer, muito obrigado. Meia hora é muito pouco tempo para contar uma bela história e uma longa história de vida. Muito obrigado. Hein? Obrigada, Minosso, obrigada, né? A assessoria aí que trabalha junto contigo. Karen Zadrozny Gouveia da Costa foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que está ficando por aqui. Te convido para seguir na companhia da TVL. Vem aí mais uma atração na TV Legislativa. A todos um grande abraço e até a próxima.